1 Crônicas, capítulo de número 11. Eu já dei essa mensagem há algum tempo atrás, mas já faz um bom tempo que eu trouxe essa palavra aqui na igreja. E hoje nós precisamos muito dela. Então, talvez trazer à memória, como a palavra de Deus ela diz, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aí eu quero te ensinar com esta palavra algumas coisas. Irmãos, nós precisamos ter uma conduta, um comportamento convertido. O que é isso, pastor? Um comportamento mudado. Nós precisamos agir de uma forma diferente. Deus, ele não é obrigado, entenda, a fazer nada na minha vida porque eu sou pastor, porque eu sou pregador. Ele não é obrigado a fazer por causa que eu sou pastor. Ainda que ele dê a palavra dele, ainda que ele traga a inspiração ao meu coração, ele não é obrigado a fazer pela minha posição ou pela minha ocupação. Se é assim com o pastor, também não é diferente com você. Eu já há algum tempo eu tenho falado assim, que Deus não abençoa coitadinho. Como assim, pastor? Aquela pessoa, vamos lembrar do tempo de criança, hoje muito difícil, mas na época da minha infância eu lembro que às vezes a gente fazia uma cara tão de coitadinho que fazia até bolinha de saliva. Ficava assim olhando para a mãe, ela falava, o que você quer, menino? A mãe ficava com a dó da gente. E quantas coisas a gente conseguiu do pai ou da mãe com dó, porque eles tiveram dó e acabaram dando ou fazendo porque tiveram dó. Mas Deus, ele não, pastor, Deus ele não tem dó de ninguém? Não, pode ser que ele tenha compaixão, mas ele não vai abençoar a minha vida por causa de dó. Ai, tadinho, vou fazer alguma coisa por ele. Não, ele não vai fazer isso. Nós precisamos aprender e praticar os preceitos que a palavra de Deus ela traz para nós. Aí algo que aconteceu com o Davi traz para nós aqui um exemplo. Então 1 Crônicas capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos os teus ossos e tua carne. E aí então eu trago esse exemplo para nós, que nós precisamos desta unidade para fazer a obra de Deus. E qual é a unidade, pastor? Não é escolher por classe, não é escolher, não, nós precisamos ter uma disposição de nos unir a todos aqueles que têm uma disposição no sentido da obra de Deus. Todos aqueles que têm um propósito, nós precisamos estar unidos. Ou alguém vai me procurar vendo que eu tenho um propósito, ou então sou eu que vou ser esta pessoa, que vou procurar ou vou olhar no meio da igreja e ver as pessoas que elas têm um propósito, um objetivo de ir mais longe, de crescer. Talvez a gente tenha um costume, infelizmente. E qual é o costume, pastor? Vou dar exemplo de dois. Primeiro é aquele, todo mundo está olhando. Então eu tenho um receio de estar todo mundo olhando, visto que ninguém está unido comigo. Então eu vou me sentir envergonhado, vou me sentir constrangido, vou me sentir oprimido, porque todo mundo está me olhando, todo mundo está vendo. Ao mesmo tempo também tem aquele outro problema, ninguém faz. Ah não, mas ninguém fala. Ah não, mas ninguém faz. Ah não, mas ninguém avisou. E quando avisa, ninguém vai. Ah não, mas ninguém vai. Então pode ser que até mesmo a questão de repente falar a respeito de algum propósito, ele não seja concretizado como precisa. Por quê? Porque ninguém vai. Ninguém vai, ninguém participa, ninguém ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. A gente precisa ter uma união. Nós olhamos muito, nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é um tempo, claro que nós não vamos deixar de olhar para nós, mas nós não podemos olhar só para nós. Nós não podemos olhar só para as necessidades que a gente tem, temos que cuidar dela. Mas a própria palavra de Deus, ela fala que nós precisamos ter uma disposição de cuidar, não propriamente apenas daquilo que é nosso, mas também daquilo que é do próximo, aquilo que é do nosso irmão.
Quando a palavra de Deus ela fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós precisamos fazer algo pelo próximo. Nós precisamos ter uma disposição de fazer algo pelas pessoas que estão à nossa volta, que estão perto de nós e que estão enfrentando ou passando por algum tipo de necessidade. E essas pessoas, às vezes o fazer não é fazer, eu vou comprar uma comida, eu vou comprar, às vezes não é isso, às vezes é dar um exemplo. Às vezes é ser para aquela pessoa que está nos vendo, que está nos olhando, ser um exemplo para ela. Muitos, infelizmente, estão tão acostumados com a vida de ou ninguém faz, que quando alguém vai fazer alguma coisa, o que acontece? Ele é criticado. Ele é criticado no sentido dele quer aparecer, ele quer ser melhor do que os outros, ele quer fazer isso, ele quer ser aquilo, ele quer aquilo outro. E não. E aí que vem a importância de nós termos uma disposição de não ter a preocupação com algo que possa querer nos parar. Eu tenho que ter um objetivo de crescer diante de Deus. Eu preciso ter um objetivo de crescer, de ser alguém bem-sucedido, de ser alguém grande, amém? Não é falar somente, não, pastor, olha, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ser isso, não, mas eu quero prosperar. Eu quero viver a vida abundante a qual a palavra de Deus ela fala que o Senhor trouxe para mim. E se Ele trouxe para mim, eu vou então ser aquilo que Ele deseja, ou que Ele quer que eu seja, para que eu possa desfrutar daquilo que Ele preparou para mim, daquilo que Ele trouxe para a minha vida. Quando eu olho para as coisas dessas duas maneiras que eu falei, ou ninguém faz, ou ninguém vai, ou alguém está olhando e isso acaba que me gerando, deixando envergonhado, é tudo que o diabo quer. Por quê, pastor? Porque o meu adversário, ele não quer que eu entenda ou enxergue as coisas como elas precisam ser, espirituais. Quanto mais natural for para mim um culto, quanto mais natural for para mim a igreja, quanto mais natural for para mim um louvor, quanto mais natural for para mim, irmão, as coisas comuns, as coisas naturais, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já tem uma ideia de como que vai começar e como que vai terminar, aquilo ali não gera em nós expectativa, até porque a gente já sabe, não gera em nós expectativa. Então, quando a gente não tem expectativa, naturalmente vai gerar em nós um desânimo. E gerando esse desânimo, logo nós já estamos abrindo mão ou desistindo, seja do propósito ou do objetivo que for. Nós já estamos abrindo mão, nós já estamos começando a deixar de lado. Por isso há uma necessidade de nós insistirmos para que nós possamos entender e compreender as coisas de Deus como elas são. Como elas são, pastor? Espirituais. Olha só, abra a sua Bíblia agora aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Quer ver? Olha isso aqui, o que essa palavra fala para nós aqui. Primeira Coríntios, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente. Então, vai ter gente que quanto mais, não é quanto mais, mas você vai explicar, e a pessoa ela vai tentar entender aquilo que você está explicando de modo espiritual, ela vai tentar entender de forma natural. Ela vai tentar compreender aquilo que você está falando de uma maneira comum. Ela vai tentar encaixar como ela já está acostumada. Então ela vai tentar, deixa eu ver, deixa eu calcular, deixa eu medir, e ela não vai conseguir encontrar, ela não vai conseguir achar uma resposta. Por quê? Porque as coisas, primeiro, que ele vai começar a achar que é uma coisa de louco. Ele vai achar que é uma loucura. De repente alguém contando um testemunho como os que nós ouvimos ontem aqui na igreja, alguém vai achar que aquilo ali é coisa de doido.
uma cura acontecendo diante dos olhos, uma prosperidade que veio, uma bênção que a pessoa alcançou, eles vão achar que é loucura. Ah, mas não é bem assim não. Ah, mas não é bem desse jeito não. Ah, mas não é, então, peraí, Deus então não estava fazendo mais nada, estava cuidando só dele. Olha como é que a pessoa, ela vai entender de modo natural, porque Deus é onisciente, ou onipresente melhor, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas de modo natural, a gente vai achar até que nós estamos incomodando Deus. De forma natural, a gente vai pensar até que nós estamos enchendo as paciências de Deus. Então, voltando na leitura, ele fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Naturalmente, aquela pessoa que eu sempre fui, não vou conseguir entender. Porém, entenda uma coisa, a parte mais difícil, não impossível, mas a parte mais difícil é deixar de agir como eu ajo, ou como eu sempre agi, para começar a entrar na compreensão de algo que é espiritual. Então alguém chega para você e fala assim, olha, vai orar, vai falar com Deus. Toda oração, ela tem um princípio natural. Qual que é o princípio natural? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor em oculto. Porém, vem a questão de você crer que você está falando com Deus no teu quarto. E aí que é a dificuldade, porque você vai ser tentado pela tua mente a achar que você é uma pessoa doida. Mas se você olhar e pensar, eu sou doido, e entender que a fé é loucura, você vai falar, estou no caminho. E aí o que você precisa fazer? Precisa permanecer, precisa continuar, precisa insistir naquilo, para que você possa romper o natural e ter uma intimidade, um momento com Deus. Ele vai tocar no teu coração, Ele vai agir em você. Quando você começar a deixar de ser quem você até hoje talvez foi, e começar a passar a ser aquilo que Ele quer que você seja. Um homem, uma mulher espiritual. Se eu for hoje, se eu olhar de uma forma natural para tudo, ou para todos, ou todas as coisas que estão acontecendo, eu não vou conseguir encontrar um propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Eu vou achar que isso aqui é uma loucura. Eu vou achar que é uma perca de tempo. Eu vou achar que é bobagem. Eu vou achar que não vai valer de nada, não vai. No natural é isso. No natural, a gente consegue enxergar todas as dificuldades. E no espiritual, pastor, a gente consegue superar todas as dificuldades. A coisa é a mesma. Só que dentro do natural, eu vou reagir de uma forma. E no espiritual, eu vou reagir de outra. O que tem diante de mim? Dificuldade. O que tem diante de mim? Problema. Naturalmente, eu prefiro evitar problema. Mas e espiritualmente, pastor? Eu prefiro resolver. Espiritualmente, o Senhor estando comigo, Ele vai me dar toda a sabedoria que eu preciso para quê? Para resolver. Vai um pouquinho mais na frente aí, lá em 1 Coríntios, vai um pouquinho mais na frente, não, volta um livro, 1 Coríntios capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só o que fala para nós aqui. Você, por exemplo, vamos dar exemplo que hoje você comece, então eu vou crer em Deus. Eu vou confiar em Deus, eu vou fazer o que Deus Ele está me mostrando. De uma forma natural, eu vou fazer o que a igreja está falando para mim fazer. De uma maneira natural. De uma maneira natural, você vai falar, eu vou fazer o que o pastor está falando para mim fazer. De uma forma natural. Por quê? Você não vai fazer algo que o pastor esteja falando para você fazer, que esteja fora da palavra. Que esteja em desacordo com a palavra. Então, eu vou fazer o que o obreiro, ele falou para mim fazer. Deixa eu te dar um exemplo, só para você entender. Quando eu comecei na igreja,
eu já contei isso daqui uma vez, nós éramos muito incentivados a entrar no ambiente espiritual. E de que maneira, pastor? A gente chegou na igreja, para nós era a coisa mais natural possível. Então, sendo a coisa mais natural possível, sendo a coisa mais comum possível, só que a gente foi incentivado. Entenda bem. Eu posso viver da forma mais natural. Qual a forma mais natural? Estou cansado. Então, naturalmente, eu estou cansado e de repente eu chegava na igreja cansado, aí estava lá a pessoa abrindo culto, a pessoa fazendo louvor, e eu estou cansado. Natural, estou cansado. Então tinha alguém orando, estava orando, eu estou cansado, nem sei o que é esse negócio de orar, estou aqui parado, olhando. Aí vinha um obreiro, e ela falava assim: irmão, tenta orar, fecha os teus olhos, fala com Deus, Ele está aqui, fala com Deus. E a gente, para não ficar ruim, ou aquela pessoa vir falar de novo, aí eu, estou falando de mim, eu pegava, fechava o olho, até colocava a mão no coração e ficava ali. Às vezes até mexia a boca, fingindo que estava orando. E às vezes o pastor pegava, estava ali no altar, ou o pastor, ou alguém que estava no altar, falava: isso, irmão, deixa Deus ouvir a sua voz. E aí, tipo assim, não tem nada para falar, como falar o quê? Só que toda vez que acontecia aquilo, estava cansado, ou alguma coisa desse tipo, nós éramos incentivados a partir para um ambiente espiritual. Daqui a pouco a gente, volto a dizer daqui a pouco eu estava começando a entrar, já estava começando a orar, já estava começando a falar. Quando alguém lá na frente falava: fala, deixa Deus ouvir tua voz, Deus já estava ouvindo a minha voz faz tempo, porque eu já estava orando. Ou seja, aquele natural estava sendo rompido, e eu já estava começando então a entrar para um ambiente espiritual. O que muitas das vezes acontece? A pessoa ela até começa a ter uma experiência, ou ela começa a provar de alguma coisa diferente, seja numa reunião: oh, que gostoso que foi aquela oração, olha, foi diferente aquele culto, foi diferente aquilo. Só que a pessoa, ela não permanece daquele jeito. Ela não vem no próximo culto com aquele objetivo: não, tem que ser melhor agora, tem que ser mais agora. Eu quero chegar lá, não importa se é de segunda, se é de domingo, não importa, mas eu quero chegar, eu quero ir além. A pessoa, ela não permanece. Um dia o pastor, ele estava fazendo uma busca pelo Espírito Santo, para você entender. E eu não fui batizado pelo Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, orar em língua a primeira vez, eu vi várias pessoas que a primeira vez foi cheio do Espírito Santo, foi batizado. Eu não fui na primeira vez. Eu tive que várias vezes para conseguir ser cheio do Espírito Santo a ponto de orar em línguas, E aí então, mas o pastor, um dia ele estava orando tal, e eu fiquei chateado, triste, porque parecia que estava quase acontecendo, e naquele dia não aconteceu. E aí o pastor pegou e falou assim: olha, quando você pega uma panela e você coloca essa panela no fogo com água, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai esquentar e depois ela vai ferver. Porém, se você pegar aquela panela, ela já está quente, quase fervendo, e você tira ela do fogo, o que vai acontecer com aquela água? Vai esfriar. Ele falou: então, não para. Não para. Continua, você vai chegar na tua casa, você vai buscar novamente, você vai orar de novo. Você tem que sentir a mesma alegria que você sentiu aqui, você tem que sentir a mesma presença que você sentiu aqui, você tem que sentir a mesma unção que você sentiu aqui. Incentivava. E eu ia para casa e orava e tal, e já era diferente agora até em casa as minhas orações. Já não era uma coisa natural como aquela oração, de abençoar a comida. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Já não era mais.
já havia um desejo de permanecer mais, já havia um desejo de orar mais, havia algo no coração de fazer mais aquilo que eu estava fazendo para se tornar cada vez melhor, para crescer mais espiritualmente. E aí então vem esse versículo lá de 1 Coríntios 15, o versículo é o 58, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando a palavra de Deus ela fala firme e constante, firme, constante e abundante, parece ser assim a mesma coisa, mas nós precisamos unir as três. Eu estou experimentando algo diferente, eu preciso experimentar. Se eu não estiver experimentando, daqui a pouco esse negócio fica chato pra caramba. E a hora que alguém me chamar para ir na igreja, mesma coisa sempre. Eu não estou entendendo o que é espiritual, e não entendendo o que é espiritual, não vou compreender a loucura que é para muitos o que é espiritual. Então para mim é coisa de louco, vim aqui na igreja, chega na igreja, fica aí sentado, ouvindo o pastor falar, daqui a pouco ele vai ali, toca teclado, toma banho. Sendo natural, Deus, ele age de modo espiritual. O que eu vou viver, pastor? Nada. Você vai viver um dogma cristão, você vai viver uma prática cristã, de repente você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai se prostituir, de repente você não vai beber, de repente você não vai fumar, de repente você não vai fazer um monte de coisa que pode até dizer assim naturalmente, essa vida aí eu já experimentei, não vira nada, não funciona, não quero mais esse tipo de vida para mim não. Natural. E espiritual, pastor, você pode ter uma vida inteira sendo uma pessoa retinha, correta, direitinha, certinha, mas você não vai entender o propósito de salvação. Não entendendo o propósito de salvação, você não vai entender planos de Deus. Não entendendo os planos de Deus, você não vai entrar nos planos de Deus. E não entrando nos planos de Deus, você não vai entrar na vida abundante que Ele te deu. Você não vai desfrutar da salvação que Ele te deu. Pode ser que você seja uma pessoa muito boa e não tenha sido salvo. Não porque Deus não quis te salvar, mas por causa do entendimento espiritual que você não quis ter. Está dando para vocês entenderem ou está ficando difícil aqui? Por causa do entendimento espiritual que você não quis ter. A gente tem um desejo, um interesse natural pelas coisas, esse é fato. A gente tem uma vontade natural pelas coisas, então eu quero que a coisa dê certo para mim, eu quero que as coisas funcionem para mim, eu quero que ter porta aberta, eu quero que isso funcione, eu quero que isso dê certo, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo... Eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade, posso ter. Só que quando eu venho para um propósito espiritual e proponho romper nisso, ou ir mais além, ser mais abundante no que se diz respeito à obra do Senhor, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que ser uma pessoa que vai dar testemunho, eu tenho que ganhar alma para Jesus, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser um espelho, tudo aquilo que está de acordo com a palavra, eu preciso andar naquilo ali, ser abundante nisso, firme e constante. Firme, não se abater. Constante, fazer sempre. Abundante, você ser uma pessoa feliz naquilo que você faz. Você ter alegria naquilo que você faz. Gostar daquilo que você está fazendo. Gostar daquilo que você está experimentando de novo. Gostar daquilo que você está provando de diferente no âmbito espiritual. Rapaz, com todas as pessoas que um dia tiveram esse propósito, elas começaram a notar diferenças nelas. Mudanças, rapaz, estou diferente. Mas outro tempo acontecesse o que está acontecendo agora, eu já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, já tinha falado aquilo outro, já tinha me comportado daquele jeito. A pessoa, mesmo que ela esteja numa tentação de se comportar daquela forma, peraí, não. Eu não, de jeito nenhum. Vou me comportar assim não. Não vou fazer assim não.
Não vou falar assim não. Não vou agir assim não. Então é a tua firmeza, a tua constância. Eu estava dando exemplo há um tempo atrás, que eu nunca fui assim, na velha criatura, o velho Henrique, eu não era muito viciado em bebida. Não era viciado em bebida. Bebia, não era viciado. Então para mim parar de beber não foi difícil. O que foi difícil? Parar de fumar. Parar de fumar foi difícil. Não foi impossível, né? Para você entender, mas parar de fumar foi complicado. Por quê? Porque parei de beber. Parei de beber. E aí tinha vez, já começando a querer, olha só, começando a querer, falar, mas agora estou indo na igreja, né? Agora vou fazer a coisa diferente e tal, né? Mas ainda na igreja, quando eu parei de comprar cigarro, mas ele está na rua, desculpa, dá um cigarro aí. E de verdade, irmão, quantas vezes que eu fumava e às vezes pedia um cigarro para alguém e alguém falava assim para mim assim: você quer fumar? Sustenta seu vício. Mas naquele tempo de querer, ter vontade de parar de fumar, não era que eu estava, mas ter vontade de parar de fumar. Às vezes alguém abria um maço de cigarro na frente, quer? Até oferecia. Interessante que era as mesmas pessoas, às vezes, que quando eu pedia que eu estava literalmente no vício, não me davam cigarro. Mas agora que eu estava ali com a vontade de parar, até oferecia. Agora que eu estava ali com o desejo de parar de beber, até chamar para beber, chamavam. E aí que a palavra fala assim, ó, sede constante. Firmes e constantes. Então eu precisava agora ser firme. Muitas das vezes, confesso a você, houve muitos momentos que eu não fui firme. Que eu falava, não, agora chega, e daqui a pouco eu estava fumando. Agora pronto, daqui a pouco eu estava fumando. Para você ter ideia, o último cigarro que eu fumei, não foi um cigarro que eu comprei. Eu não comprei o último cigarro. Mas eu estava na rua, indo para a igreja, me lembro que foi na vigília de 98 para 99. Eu estava indo para a vigília na igreja, participar, que é membro da igreja. Eu estava indo para aquela vigília participar. Eu me batizei em fevereiro de 99. Eu estava indo para a vigília participar. E estava ali à noite, já a turma se reunindo na rua, aquela coisa toda para a festa de fim de ano. Você vai ficar, e nós vamos não sei o que lá, e nós vamos tocar. Falei, rapaz, eu não vou ficar não, eu vou para a igreja. Já começaram até a rir. Não sei o que lá, vai para a igreja, tal, não sei o que. E aí o meu cunhado estava abrindo o mato de cigarro. Falei, dá um cigarro aí. E ainda tirou onda. Falei, está indo para a igreja, rapaz? Está indo para a igreja, está fumando? Eu peguei aquele cigarro, acendi aquele cigarro, saí. A gente ia a pé para a igreja, era mais ou menos 1 quilômetro ou 2 da casa onde eu morava. E eu peguei, acendi aquele cigarro e subi uma rua, e eu incomodado com aquilo já. Peguei, olhei para aquele cigarro aceso na mão, falei, bom, então pronto, eu não fumo mais. Eu acho que eu dei uns 2 tragos naquele cigarro, falei, de hoje em diante eu não fumo mais. E agora estou decidido, no próximo batismo eu vou me batizar. Isso foi dezembro, dia 31 de dezembro de 98. Irmãos, o batismo da igreja foi em fevereiro. Para ser firme e constante naqueles 2 meses, janeiro e fevereiro, Jesus amado. Parece que tudo quanto era festa, churrasco, tudo quanto era comemoração, tudo quanto era alguma coisa que eu ainda estava ligado com aquelas pessoas, não tendo o mesmo comportamento deles agora, mas meu irmão,
Parece que apareceu mais gente fumando, parece que apareceu mais gente bebendo, parece que apareceu mais coisa para beber, parece que apareceu. E aí tinha que ser constante, firme e constante. Não, 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 não. E literalmente não. E chegando perto já do batismo, ou perto de me batizar, que foi dia 28 de fevereiro de 99, perto já de me batizar, eu então já comecei a me afastar dessas pessoas. Já comecei a me afastar. Era uma turma que ia lá para o campo, e bebida, e pagode, e aquela coisa toda. Eu falei, não vou mais lá, né? Tem que ser firme e constante para não ir lá mais. E eu já falei uma vez aqui, pastor, o senhor largou o pagode porque o senhor teve nojo e tal? Não, não larguei por causa que tinha nojo nem nada não. Foi algo que eu larguei de verdade, estou te falando, sendo sincero, gostando. Hoje não me incomoda de verdade, graças a Deus, mas não foi algo que eu larguei odiando. Tá amarrado, qualquer coisa. Não, foi uma coisa que eu larguei, mas era algo que eu tinha certeza, eu sabia. Se eu falar para você que eu não gostava, eu estou mentindo para você. Mas eu gostava, só que eu tinha que ser firme e constante, visto que eu estava querendo viver uma outra vida, visto que eu estava querendo experimentar algo espiritual, visto que eu estava desejando agora romper no sentido espiritual, eu não podia mais aceitar aquilo que era natural para mim. Está dando para entender? Então, mesmo gostando, eu não ia mais. Mesmo gostando, meus irmãos, todos eles, eu sou o terceiro, o quarto de 5 homens. Na verdade, então, eu sou o segundo de 5 homens. Eu sou abaixo do mais velho. Homens, ainda tem a minha irmã. Mas são 5 homens. Na época, os 4, então 5 tocavam. Praticamente era uma banda só da minha família. E quantas foram as vezes que eu estava me arrumando para ir para a igreja e eles pegavam, arrumavam todos os instrumentos, muitos deles até que eu ajudei a comprar. Pegava os instrumentos e tal, onde você está? Não, nós estamos indo num pagode, numa casa ali e tal, e vai fulano, e vai Bertano, e vai Cicrano, e aí, vai, não, pai, estou indo para a casa de Deus. Mas com toda a sinceridade, eu tive que ser muito firme, porque às vezes agitava, o pezinho sacolejava para ir para onde? Pagode. O que é ser firme e constante, pastor? É você contrariar desejos. Não sou exemplo para ninguém, pelo amor de Deus. Exemplo é a palavra, é Jesus. Mas, só para mostrar, ou trazer esse exemplo, irmão, quantas vezes eu tive que brigar com vontades, com desejos, para ser aquilo que o Senhor, Ele falou que eu poderia ser. E não era, eu não vou beber para ser pastor, eu não vou fumar para ser pastor, eu não vou isso para ser pastor. Não era nem o meu desejo ser pregador. Hoje eu amo de verdade. Glória a Deus, já faz 22 anos que eu sou pregador do Evangelho. 22, 23 anos. Glória a Deus, hoje eu amo, mas quando falavam para mim ser pastor, eu falei, que pastor, rapaz, estou fora aqui, sai fora. Mas aquilo estava dentro do propósito do crescimento que Deus tinha para mim, então eu vim. E consegui entender aquilo como espiritual. Estão conseguindo compreender? Eu consegui entender aquilo como espiritual. Quando a gente entende algo como natural, às vezes o diabo coloca, e ele permite, coloca pessoas às vezes dentro, seja de qualquer coisa que você está fazendo na obra. Na obra. Quanta gente eu já vi no louvor, não aqui, tá? Mas pode ser que aqui também tenha acontecido. Mas quantas pessoas eu já vi no louvor? Tinha uma obra de Deus para aquela pessoa. Mas alguém falou algo para aquela pessoa, a pessoa saiu. Saiu por quê? Não, porque o pastor falou, porque o outro falou, porque o outro falou, porque o outro falou. Ou seja, aquela pessoa não teve um entendimento espiritual. Já teve vez de pastor falar para mim, você tem que sumir daqui, você não vai virar nada na igreja. Na igreja da graça você não vai virar nada, você não vai ser ninguém na igreja. Falar para mim.
Eu estando sendo preparado para ser pastor, e às vezes a pessoa que estava me preparando para ser pastor fala algo assim. Porém, eu tinha que ser firme e constante. E se eu não fosse pastor? Já que eu não vou virar nada aqui, se eu olhasse para a coisa dessa forma, já que eu não vou virar nada aqui, então vou voltar para aquilo que eu gostava. Eu gostava do pagode, vou voltar para lá. Eu gostava disso, vou voltar para lá. Então poderia fazer isso. E, infelizmente, muitas pessoas, elas fazem isso. Elas voltam para aquilo que gostam, visto que ouviram alguma coisa para tirá-las do propósito. Ouviu alguma coisa para tirá-la do propósito de entender o espiritual, ela então volta para aquilo que ela já gostava. Então tá bom, então quer dizer então que eu não vou ser nada? Então quer dizer que eu não vou ser ninguém? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não fala isso. Ontem uma irmã, ela estava contando, num evangelismo que estavam fazendo, que uma moça, uma mulher, encontrou com eles na rua e conversando com elas e tal, falando que ia entregar a vida para Jesus, disse: pastor de tal lugar disse que não tem salvação para minha alma. O pastor falou. Então a gente invalida então a passagem da Bíblia que fala em João que o Senhor deu a vida, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, mundo menos aquela pessoa, aquela ali, que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, exceto fulana. Como é que pode? E o pior de tudo, só revelou para aquele pastor: sua alma não tem salvação não, sua alma não tem jeito. A minha alma não vai ter jeito se eu não for aquela pessoa firme e constante no que a palavra de Deus ela fala ao meu respeito. Se eu me der, é natural, volto a falar para você, é natural a pessoa de repente ela ter o desejo até de ficar com raiva, até de brigar. O diabo incitou. Não, é natural. De repente alguma coisa que falam para você não gosta, te irrita. É natural você ter um princípio de se defender. E muitos entendem que o princípio de se defender é ofendendo, mas é natural. Entendendo aquilo de maneira espiritual, aí sim eu vou repreender o demônio. Falar: não, diabo, você não vai ter lugar na minha vida. Se eu fizer isso, você vai ter lugar. Não vai ter. Se eu agir assim, você vai ter espaço, você vai usar essa brecha para agir em qualquer área da minha vida, financeira, espiritual, sentimental, afetiva, conjugal. Você não vai ter essa brecha. Eu vou ficar firme e constante naquilo que eu estou ouvindo, que eu estou aprendendo a respeito da palavra. Sendo assim, você então vai conseguir alcançar o nível de um cristão, seguidor de Jesus, um pequeno Cristo. E fazendo isso, você vai conseguir exercer toda a autoridade que a palavra de Deus ela já mostrou para nós que nós temos. Não vou abrir, mas Lucas 10, 19, vou citar para você: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Ou seja, permanecendo, você vai conseguir usufruir desse poder e dessa autoridade. E se eu não permanecer, pastor, eu vou querer destruir o inimigo, eu vou querer derrotar o inimigo, mas de modo natural eu não vou conseguir fazer isso. De forma natural eu não vou conseguir vencer aquilo que é espírito, ou aquilo que é espiritual. Deus é espírito e a palavra de Deus diz que importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Eu adorando a Deus em espírito e em verdade, permanecendo, insistindo nisto, eu também vou conseguir repreender um espírito, seja ele maligno, que de alguma forma esteja querendo atuar ou agir na minha vida, em qualquer área dela. A força que você tem, a força que nós temos no âmbito espiritual, ela começa pelos nossos não.
Há determinadas coisas que você sabe que é tentação, que é fora da palavra, que aquilo ali, meu irmão, vai escandalizar até o nome do Senhor Jesus, ou vai envergonhar o Espírito de Deus que habita em você. O que você precisa fazer? Você precisa começar a falar não, ser firme e constante naquele não. Firme e constante naquele não. Não, não, não. E na obra de Deus, seja mais abundante cada dia. Seja mais abundante, queira ser mais, queira fazer mais, queira participar mais, queira estar mais junto, queira estar mais perto, queira estar mais unido. Eu sempre falei em todos os lugares que eu já passei, eu sempre procuro, aonde eu vou, no meio dos pastores, quem? Aquele que me edifica. Aquele que me edifica. Ah, pastor, mas tem gente, pode ser que tenha aquela camarada ali, não que seja errado, mas ele é brincalhão e não leva nada a sério, não vai me edificar. Brincar, beleza, tudo bem, vamos brincar, mas só brincadeira, nada leva a sério, não tem compromisso com nada, está nem aí com nada, não, então isso aí não serve para andar comigo não. Ou eu não sirvo para andar com ele, eu não vou pensar como ele, não vou agir como ele, não vou me comportar como ele, então não serve não. Não, mas aquele ali fala de oração, fala de propósito, aquele ali fala da palavra, aquele ali fala da fé, aquele ali conta experiências espirituais, fala da comunhão dele com Deus, opa, vou andar com aquele ali. Com ele eu vou aprender bastante. Com ele eu vou ficar mais firme, com ele eu vou ficar mais constante. Sendo firme e constante, também serei mais abundante. Amém, irmãos? Entenda isso. Não vou abrir mais isso aqui, mas entenda uma coisa que eu vou te falar, irmão. Todas as pessoas, eu, por exemplo, eu permaneci na igreja. E por que eu permaneci? Porque eu encontrei muitos, naquela época, muitos amigos. Muitos amigos. Embora o pastor da minha época, ele era muito amigo, era uma pessoa muito ligada, era uma pessoa que estava sempre, de certa forma, dizer assim, preocupada, era uma pessoa que procurava saber se a gente não tinha ido na igreja ou algo desse tipo. Embora ele fosse uma pessoa dessa forma, as pessoas, membros da igreja, os membros da igreja, eles eram pessoas que tinham esse interesse. Eu não estou vendo fulano. Mas não é, eu não estou vendo o Giovanni. Eu sei aonde o Giovanni mora, eu sei o telefone do Giovanni, porque o Giovanni é meu amigo. A gente bate um papo, cabucuta, a gente conversa tal, a gente troca uma ideia, a gente se fala, e daqui a pouco eu começo a perceber que o Giovanni não está vindo. Então, ô Giovanni, ops, e aí Giovanni, como é que está? Tudo jóia? Você não está vindo na igreja? Mas de quem que você tem telefone? Ah, pastor, tem o telefone da minha esposa, do meu marido. De quem mais? Com quem mais que você conversa? Com quem mais que você fala? No meio de todos, nem todos podem ser pessoas que te edificam, mas no meio de todos, aquele que você entende que ele é espiritual, você grudou nele, você gruda nele. E se você é espiritual, permite que outras pessoas grudem em você, para que você possa transmitir a tua comunhão com Deus, a tua espiritualidade para aquelas pessoas. Se a gente tiver assim, a gente vai conseguir então ser forte. Volta lá, só para a gente terminar, lá na onde nós começamos. 1 Crônicas, capítulo 11. Primeiro Crônicas capítulo 11, versículo 1, para a gente orar. Então, todo Israel se ajuntou a Davi. Aí aqui então nós temos dois entendimentos. Primeiro, eu preciso me juntar a alguém para permanecer. O outro entendimento, alguém tem que se juntar a mim. Se alguém está fraco, eu preciso permitir que aquela pessoa se junte comigo. Todos se juntaram a Davi em Hebrom. Deus fez do Davi rei de Israel em Hebrom. Foi ungido rei lá em Hebrom. E todos se juntaram a Davi e falaram para Davi: eis que somos teus ossos e tua carne. Nós somos um com você agora, Davi. Então eu preciso olhar para a igreja dessa forma. Eu não vou, entenda bem, né? Vou usar exemplos aqui. Eu não vou desprezar o Giovanni porque ele é fraco espiritualmente.
Mas eu vou me unir ao Scarpim, que é forte espiritualmente, que vai ajudar, que eu fique firme, que eu permaneça, que eu seja firme e constante, e ao mesmo tempo eu me uno ao Scarpim, me fortaleço na fé que o Scarpim tem, para que eu tenha mais fé ainda, e eu vou trazer essa experiência para o Giovanni, para que ele também tenha a mesma fé. E nós três sejamos essas pessoas firmes, constantes e abundantes. Amém, irmão? Por isso que eu mesmo não gosto. Acaba o culto, fala nem tchau. Deus me livre. Não, irmão, conversa com alguém, bate um papo. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai mostrar teu interesse pelas coisas da igreja. Irmão, como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali? Como é que é isso? Alguém vai te explicar. E se não te explicar direito? Ih, pastor, deixa eu te falar um negócio. Sai dele. Vai atrás de outra pessoa, mas de dentro da igreja. Olha bem, observa bem, examina, vê direitinho. Pô, aquele irmão ali, toda vez que eu venho, ele está no culto. Aquele outro ali, toda vez que eu venho, deixa eu conversar com ele. E você vai sentir se aquela pessoa, ela já tem um nível, né? Vou falar dessa forma, mas se ela já tem uma caminhada espiritual que pode te ajudar, que pode levar você, ou se é alguém que precisa de você espiritual para ele não cair. Mas a gente precisa dessa união. Eu preciso estar agarrado a alguém que me serve como exemplo, mas eu não posso soltar o outro que está caindo aqui junto de mim, perto de mim. Eu não posso soltar ele, eu tenho que segurar ele, porque senão ele cai. Quando nós temos esta união, quando nós temos essa unidade na obra de Deus, a obra de Deus cresce. Mas como que a obra de Deus cresce, pastor? Ela cresce com a gente crescendo. Você vai crescer. Você vai crescer. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser alguém abençoado. Você vai ser alguém que vai fazer festa com a vitória do outro. Não vai ser aquele que vai querendo aparecer. Não, você vai ficar feliz. Louvado seja Deus, irmão. Que alegria. Oh, glória a Deus. Que bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco é a sua vez. Daqui a pouco é você. Vocês estão entendendo? Teve lá em Barrinha, teve um irmão, um outro chegou, comprou um carro. Chegou com o carro, tal, ele, nossa, irmão, olha, Deus te abençoe, rapaz, você vai gostar muito, tal, não sei o quê. E ele estava com um carro inferior, mas ele fez uma festa com o irmão lá, até montou no carro do irmão para dar uma volta. Falou, rapaz do céu, olha, você está muito bem e tal, elogiou, falou, rapaz, cuida desse carro que é uma bênção. Ficou feliz da vida com o irmão que conseguiu uma bênção de comprar um carro. Passou uns 4 ou 5 meses. Quem encostou um carro bonito na porta da igreja foi aquele irmão. Ele pegou e falou, olha pastor, eu tive uma oportunidade que eu não podia perder. E aí, olha, essa aqui é a bênção, pode abençoar para mim? Mas eu vi o quanto ele ficou feliz com aquele outro irmão que conseguiu uma bênção. O quanto ele ficou feliz com a prosperidade daquele outro irmão. Ele não é que ele ficou feliz, não, agora eu vou comprar um também, aquela coisa do Kiko. Incomodado que eu já... Não foi isso. Mas ele tão feliz que ele ficou, daqui a pouco o abençoado foi ele. Daqui a pouco o abençoado foi ele. Às vezes a pessoa ela tem até medo, porque ela está sendo abençoada, ela fala, eu não sei, vou chegar na igreja, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar. Tem gente que tem bênção que nem quer contar. Ó, pastor, eu não vou contar esse testemunho não, porque daqui a pouco vai ficar todo mundo atrás de mim querendo alguma coisa. Bom, primeiro louvado seja Deus que todo mundo esteja atrás de você querendo alguma coisa. Se Deus te abençoou para ajudar, ajude. Mas às vezes a pessoa não quer nem contar, porque ele acha que o outro vai pensar, que o outro vai achar. Nada disso, irmão. Se nós tivermos essa união, nós vamos fazer festa com todos. O irmão vai contar uma bênção, pastor, eu tive uma bênção aqui de prosperidade, vamos fazer festa com aquilo. Eu tive uma bênção aqui de prosperidade, vamos fazer festa com aquilo também. Amém? Diga graças a Deus. Vamos...